Imagine abrir sua horta e descobrir um tesouro que quase se perdeu no tempo. Vegetais com sabores que nossos avós conheceram, mas que hoje poucos se lembram. Neste vídeo, vamos resgatar 15 joias esquecidas. Desde raízes com sabor a nozes, até folhas que foram manjar de reis e camponeses. Fique, porque vai conhecer vegetais quase perdidos para sempre e que ainda pode cultivar no seu próprio jardim. Número 1. Scorzonera, salsify negro. Há séculos, nos banquetes medievais, havia um convidado que hoje quase ninguém se lembra. A scorzonera, salsify negro. À primeira vista, este tubérculo alongado e escuro poderia passar despercebido, mas na realidade guardava um segredo. O seu sabor, surpreendentemente similar ao das ostras, converteu-o num manjar que se servia tanto em mesas nobres como em cozinhas populares. Por isso, não é por acaso que ganhou o apelido de ostra vegetal. Ora bem, como se consumia? O curioso é que, tal como a batata ou a cenoura, a scorzonera era cozida, assada ou até frita, libertando um aroma delicado e um paladar suave que encantava quem a provava. Além disso, era uma fonte valiosa de nutrientes, numa época em que a dieta dependia quase por completo do que a terra podia oferecer. Assim, não só fornecia sabor, mas também energia e saúde. No entanto, com a chegada de culturas mais fáceis de manusear, como a batata, a scorzonera foi relegada ao esquecimento. Pouco a pouco desapareceu das hortas e das cozinhas, até se converter numa raridade botânica que muito poucos voltaram a provar. Não obstante, o mais fascinante é que ainda hoje é possível cultivá-la. Requer paciência, porque demora a desenvolver-se, mas em troca oferece um alimento rústico, resistente e cheio de história. Em consequência, resgatar a scorzonera não só significa recuperar um sabor perdido, mas também reconectar com uma parte esquecida da nossa memória culinária. De facto, cada mordida é quase uma viagem no tempo, em direção a esses fogões medievais, onde a criatividade dos cozinheiros transformava o humilde em extraordinário. E é precisamente aí que reside a sua magia, na possibilidade de voltar a levar para a mesa um vegetal que esteve a ponto de desaparecer, mas que ainda pulsa sob a terra, à espera de ser redescoberto. 2. Cardo. Do mesmo modo que a scorzonera escondia um segredo nas suas raízes, outro vegetal quase esquecido guarda nos seus caules a herança da tradição: o cardo. Parente próximo da alcachofra, esta planta robusta e espinhosa poderia parecer pouco apetecível à primeira vista. Contudo, os seus longos caules carnudos escondem uma textura tenra e um sabor delicado que é libertado após um processo muito especial: o branqueamento. Com efeito, os agricultores cobriam o cardo com terra ou envolviam-no para protegê-lo da luz, conseguindo assim caules mais claros, tenros e menos amargos. Esta técnica, transmitida de geração em geração, converteu o cardo num manjar sazonal, que tinha um lugar privilegiado na mesa natalícia, especialmente em Espanha. De facto, durante séculos, foi um dos pratos mais esperados dessas celebrações familiares, preparado em guisados, com amêndoas ou acompanhado de molho de amêndoas e pinhões. Não obstante, o cardo foi perdendo protagonismo. A modernização da agricultura e as mudanças nos hábitos alimentares deslocaram esta cultura, considerada trabalhosa, em comparação com outros vegetais mais rápidos e fáceis de produzir. Assim, o que antes era um símbolo de festa e abundância, ficou reduzido a pequenas hortas familiares e à memória de quem o degustou na infância. Apesar disso, o cardo conserva intacta a sua dignidade gastronômica. As suas propriedades digestivas, o seu baixo teor calórico e o seu particular sabor fazem dele um alimento que poderia voltar a conquistar as novas gerações, sobretudo numa época em que o antigo é redescoberto como valioso. Ao recuperá-lo, não só trazemos de volta um vegetal quase perdido, mas também reativamos uma tradição que unia campo e mesa em torno da celebração. 3. Chuchu espinhoso, chayote espinhoso. Assim como o cardo nos lembra a importância das tradições familiares, existe outro vegetal que simboliza a resistência da natureza: o chuchu espinhoso, chayote espinhoso.
Ao contrário da sua versão mais conhecida e lisa, esta variedade ancestral conserva uma pele coberta de espinhos que, longe de ser um defeito, era uma forma de defesa natural contra pragas e predadores. O interessante é que, uma vez superada a sua aparência intimidante, o chuchu espinhoso revela um interior surpreendentemente tenro e fresco. A sua polpa branca e suculenta adapta-se a todo o tipo de preparações. Em guisados fornece suavidade, em sopas adiciona consistência e em saladas oferece um toque refrescante. Não é por acaso que durante séculos tenha sido cultivado em zonas montanhosas e rurais, onde a diversidade de vegetais assegurava a subsistência das comunidades. Contudo, com a chegada de variedades mais fáceis de manipular, como o chuchu de pele lisa, o espinhoso foi relegado para segundo plano. O seu aspecto áspero e a sua dificuldade de transporte fizeram com que desaparecesse dos mercados de massas, ficando relegado a pequenas culturas familiares ou a regiões onde ainda se aprecia a sua autenticidade. O curioso é que, para além da sua história de esquecimento, este chuchu guarda um valor acrescentado. É mais resistente a doenças e conserva melhor o sabor original da espécie. Em tempos em que a agricultura procura recuperar biodiversidade e resistência natural, o chuchu espinhoso emerge como uma joia escondida, capaz de nos oferecer não só alimento, mas também uma lição de adaptação. Desta maneira, tal como a scorzonera e o cardo, este fruto com armadura espinhosa demonstra que o que alguma vez foi comum pode voltar a ser extraordinário, se nos atrevermos a resgatá-lo do esquecimento. 4. Arracacha. Do mesmo modo que o chuchu espinhoso nos ensina a lição da resistência, outro vegetal quase perdido nos fala da mestiçagem de sabores numa só raiz, a arracacha. Originária dos Andes, esta planta foi cultivada durante séculos pelas civilizações pré-colombianas e ainda hoje conserva um lugar especial na cozinha tradicional do Peru e Colômbia. O mais curioso da arracacha é o seu sabor, difícil de classificar. Ao prová-la, percebe-se uma nuance que combina a doçura da cenoura, o frescor do aipo e um ligeiro toque à castanha. Essa complexidade converte-a numa raiz versátil, ideal para purés, sopas grossas ou até pães e bolos, onde o seu amido lhe confere corpo e suavidade. Além disso, o seu valor não se limita ao paladar. Rica em hidratos de carbono de fácil digestão, a arracacha foi durante séculos um alimento essencial em comunidades de altitude, onde o clima rigoroso tornava difícil cultivar outras espécies. Assim, mais do que um simples vegetal, era uma aliada da sobrevivência. Não obstante, com a expansão de culturas mais rentáveis, como a batata e a mandioca, a arracacha foi deslocada para segundo plano. O seu lento crescimento e as exigências do solo fizeram com que muitos agricultores a abandonassem, até a converter num cultivo quase invisível nos mercados globais. Contudo, nos últimos anos, chefes e agricultoras começaram a olhá-la de novo. O seu sabor único, a sua história ancestral e o seu valor nutritivo estão a resgatá-la pouco a pouco do esquecimento. Recuperar a arracacha não é só trazer de volta um ingrediente, mas também prestar homenagem à sabedoria agrícola dos povos andinos, que souberam aproveitar cada raiz como um tesouro da terra. 5. Tupinambo, ou alcachofra de Jerusalém. Tal como a arracacha guarda no seu interior uma mistura surpreendente de sabores, outro tubérculo esquecido oferece-nos um perfil igualmente singular, o tupinambo, também conhecido como alcachofra de Jerusalém. Durante séculos, foi um alimento básico na Europa, muito apreciado pelo seu sabor doce com um toque de noz e pela sua capacidade de crescer em solos pobres e frios. De facto, o curioso é que o tupinambo foi tão popular que, em tempos de escassez, alimentou milhares de famílias, até que a chegada da batata o relegou ao esquecimento. A sua produtividade era menor, e além disso, a sua aparência irregular tornava-o menos atrativo nos mercados que exigiam uniformidade. Contudo, a sua resistência natural e as suas propriedades digestivas convertem-no num candidato perfeito para a agricultura sustentável do presente. 6. Maca. Após conhecer a história do tupinambo,
que a Europa esqueceu ao deixar-se seduzir pela batata, ascendemos agora aos Andes para encontrar uma raiz que nunca perdeu a sua mística: a maca. Cultivada desde tempos incas em solos duros e a altitudes onde poucos cultivos resistem, esta planta converteu-se num verdadeiro símbolo de resistência e vitalidade. O seu sabor é terroso, com um fundo doce que surpreende em cada preparação. Pode ser consumida fresca, desidratada ou transformada em farinha, e em qualquer das suas formas, oferece um aporte energético que fez dela um alimento quase sagrado. Não é por acaso que os guerreiros incas a consideravam parte da sua dieta estratégica antes das batalhas. O interessante é que, além do seu papel na nutrição, a maca teve um lugar cultural de destaque. Era associada à fertilidade e à força, ao ponto de se converter num produto de troca de grande valor entre comunidades andinas. Assim, mais do que um alimento, era também uma moeda social e um símbolo de prosperidade. Com o passar do tempo, contudo, o seu cultivo reduziu-se a pequenos vales alto-andinos, e o mundo moderno demorou séculos a redescobri-la. Hoje, num contexto onde a busca de alimentos naturais e nutritivos está em alta, a maca volta a ocupar manchetes como superalimento. E embora esta etiqueta seja recente, o certo é que o seu poder já era conhecido e aproveitado pelos povos originários muito antes de a ciência tentar explicá-lo. Em suma, a maca é a prova viva de que a sabedoria ancestral sabia reconhecer o valor do que brotava da terra. Ao recuperá-la, não só recuperamos um sabor único, mas também uma parte essencial da história agrícola dos Andes. 7. Mostarda indiana. Se a maca nos conecta com a força das raízes andinas, a mostarda indiana, Mostaza de la Índia, leva-nos para o reino das folhas, aquelas que no inverno ofereciam verdura quando quase todo o campo estava nu. Durante séculos, esta cultura foi comum em hortas humildes, pois a sua resistência ao frio garantia alimento quando outros vegetais não sobreviviam. O particular da mostarda indiana é o seu caráter picante, uma nuance que desperta o paladar e que a tornou indispensável em guisados quentes, sopas substanciais ou até como substituto do espinafre. De facto, em muitos lugares rurais, era conhecida como a verdura de batalha. Crescia rápido, suportava geadas e oferecia sabor quando mais se precisava. Com o tempo, contudo, a sua presença foi diminuindo. As folhas mais suaves e fáceis de comercializar, como a alface ou o espinafre moderno, ocuparam o seu lugar no mercado. A mostarda, mais intensa e menos uniforme, foi se relegando a pequenos recantos, cultivada apenas por quem conhecia e apreciava o seu caráter. Ainda assim, a sua história está longe de terminar. Hoje volta a despertar interesse, não só porque fornece um toque exótico e vigoroso à cozinha, mas também pelas suas propriedades nutritivas. É rica em vitaminas, minerais e compostos antioxidantes. Além disso, a sua rusticidade converte-a numa aliada ideal em tempos de agricultura sustentável, onde se procura recuperar variedades que exigem menos insumos e conservam maior biodiversidade. Assim, a mostarda indiana lembra-nos que a força da horta nem sempre vem do espetacular, mas sim do persistente. Uma folha simples, de sabor intenso, capaz de atravessar os invernos e de nos devolver a memória de um campo que soube alimentar-nos com o que tinha à mão. 8. Quiabo, Kingombó, ou Okra. Se a mostarda indiana nos mostrou como umas simples folhas podiam sustentar invernos inteiros, o quiabo, Kingombó, também conhecido como Okra, revela-nos o poder oculto das vagens. Originário de África e estendido depois à América através das rotas de troca e migração, este vegetal conquistou cozinhas inteiras por uma característica muito peculiar. Ao ser cozinhado, liberta um mucilago, uma espécie de gelatina vegetal que engrossa os guisados de maneira natural. Esse detalhe, que para alguns é surpreendente e até estranho, é precisamente o que o converteu em protagonista de pratos emblemáticos, como o gumbo da Louisiana, onde o quiabo não só fornece textura, mas também um sabor suave, que se combina na perfeição com especiarias e carnes. Assim, o que parecia um simples recurso culinário transformou-se num traço cultural que uniu tradições africanas e americanas num mesmo prato.
Não obstante, para além da cozinha, este vegetal guarda outros segredos. Rico em fibra e vitaminas, o quiabo foi valorizado durante séculos pelo seu aporte nutritivo e pela sua capacidade de prosperar em climas quentes e secos. Essa resistência converteu-o numa garantia de sustento em regiões onde outros cultivos fracassavam. Com o passar do tempo, em algumas zonas manteve-se como alimento cotidiano, enquanto que noutras foi perdendo presença, visto como um ingrediente exótico ou difícil de preparar. Contudo, quem se atreveu a redescobri-lo sabe que a sua versatilidade é enorme. Frito, em conserva, salteado ou em sopas, surpreende sempre. Deste modo, o quiabo ensina-nos que a verdadeira riqueza da horta nem sempre está no que se vê, mas sim no que transforma os pratos por dentro. Uma vagem humilde, capaz de engrossar caldos e, ao mesmo tempo, de tecer pontes entre continentes. 9. Huauzontle. Assim como o quiabo transformou os guisados do outro lado do Atlântico, no México existe uma planta que desempenhou um papel semelhante na dieta pré-hispânica, o huauzontle. Parente próximo da quinoa e do amaranto, este vegetal foi cultivado durante séculos pelas civilizações mesoamericanas, que o valorizavam tanto pela sua resistência como pela sua versatilidade na cozinha. O fascinante do huauzontle está nos seus caules e rebentos tenros, que se consomem de múltiplas formas. Fritos ou panados, convertem-se num prato crocante e saboroso. Em molhos, absorvem os sabores com uma facilidade surpreendente. E em guisados, fornecem uma textura suave que complementa cereais e leguminosas. Não era simplesmente um vegetal, era um ingrediente central que ajudava a diversificar a alimentação de comunidades inteiras. Além disso, a sua importância ia para além do paladar. O huauzontle representava um recurso agrícola estratégico, capaz de crescer em solos difíceis e de oferecer nutrientes essenciais em tempos de escassez. Juntamente com a quinoa e o amaranto, fazia parte desse trio de cultivos que garantiam equilíbrio e sobrevivência. Com a chegada dos novos alimentos trazidos da Europa, o seu protagonismo foi se apagando pouco a pouco. Contudo, em algumas regiões mexicanas, resistiu ao esquecimento e permaneceu nas cozinhas familiares, transmitido como um segredo herdado de geração em geração. Hoje, redescobrir o huauzontle significa reconectar com essa herança milenar. Significa saborear um pedaço de história pré-hispânica em cada mordida e reconhecer que a biodiversidade alimentar do México guarda tesouros que ainda pulsam nos campos. December, Krosne ou Krosnila. Assim como o huauzontle mexicano nos lembra a riqueza da tradição pré-hispânica, na Europa houve um tubérculo diminuto, que também conquistou paladares e depois se desvaneceu no esquecimento. O Krosne, conhecido em espanhol como Krosnila. Este curioso vegetal, com a sua forma espiralada e aspecto quase de joia mineral, foi um dos grandes tesouros da cozinha francesa do século XIX. A sua fama não era gratuita. Ao prová-lo, descobre-se um sabor delicado, com matizes que lembram a alcachofra e a noz, um equilíbrio perfeito entre o vegetal e o terroso. Nos banquetes parisienses, o crostolo era servido como um luxo exótico, capaz de impressionar tanto pela sua raridade como pelo seu requinte no paladar. Contudo, o que um dia foi sinônimo de sofisticação, acabou deslocado pela lógica da agricultura moderna. O seu tamanho reduzido e a dificuldade de o recolher tornaram-no pouco rentável, e com o tempo desapareceu dos mercados, relegado a coleções botânicas e a pequenas hortas de amadores. Ainda assim, o Krosne guarda um encanto especial. É resistente, nutritivo e a sua aparência em espiral converte-o num autêntico espetáculo visual ao ser servido num prato. Hoje, alguns chefs estão a resgatá-lo, fascinados pela sua capacidade de fornecer um toque histórico e estético à alta cozinha. Em suma, o Krosne lembra-nos que o pequeno pode ser extraordinário, que a memória gastronômica é feita também desses detalhes minúsculos que, embora quase esquecidos, guardam um universo de sabor. 11. Couve galega antiga. Assim como o Krosne nos mostrou que o diminuto podia brilhar na alta cozinha francesa, na tradição popular espanhola,
outro vegetal rústico e poderoso se converteu em protagonista dos fogões. A couve galega antiga, Berza galega antigua. Este vegetal, antecessor das couves modernas, foi durante séculos a companheira inseparável dos cozidos e sopas que aqueciam os invernos na Galiza. O mais chamativo da couve galega é a sua resistência. Cresce em solos pobres, suporta o frio com uma dignidade admirável e oferece folhas verdes e carnudas quando outras plantas já sucumbiram ao inverno. Nos cozidos galegos, o seu sabor intenso e terroso equilibrava carnes e leguminosas, convertendo-se num ingrediente imprescindível da cozinha camponesa. Com a modernização agrícola, muitas das suas variedades tradicionais foram deslocadas por couves mais uniformes e fáceis de comercializar. Contudo, alguns agricultores e famílias rurais conservaram as suas sementes, conscientes de que nelas se guardava não só um alimento, mas uma parte fundamental da identidade cultural galega. Hoje, a couve antiga sobrevive em pequenas hortas, quase como um ato de resistência contra o esquecimento. E o curioso é que o seu potencial volta a despertar interesse. Chefes e gastrônomos procuram nela esse sabor genuíno, que não se encontra nas versões industriais. Deste modo, a couve galega antiga é mais do que um vegetal. É uma ponte entre gerações, uma memória viva que continua a pulsar nos caldos, sopas e cozidos que alimentaram a Galiza durante séculos. 12. Skirret. Assim como a couve galega antiga, nos conecta com as sopas e guisados da tradição espanhola. Na Europa medieval, outra raiz modesta ganhava um lugar na mesa: a skirret. De aspecto simples, este vegetal escondia um tesouro no seu interior, pois a sua raiz branca e alongada oferecia uma doçura inconfundível, que lembrava a cenoura com um ligeiro matiz de salsa. A skirret tinha algo especial: a sua versatilidade. Podia ser comida crua, conservando todo o seu frescor, mas também era cozida, frita ou transformada em puré, adaptando-se aos gostos e recursos de cada lar. Num tempo em que a dieta dependia quase por completo do que a terra proporcionava, esta raiz fornecia não só sabor, mas também variedade. Durante séculos, foi considerada uma cultura valiosa nos jardins europeus, presente tanto em mosteiros como em hortas camponesas. Contudo, com a chegada e a expansão de culturas mais produtivas, como a batata e a cenoura moderna, a skirret foi ficando em segundo plano, até desaparecer quase por completo da vida cotidiana. O curioso é que, apesar de ter sido esquecida, quem a redescobriu destaca o seu sabor único, mais complexo do que o de outras raízes atuais. Essa doçura subtil, combinada com a sua história medieval, converte-a num candidato ideal para voltar às hortas contemporâneas, onde a diversidade é cada vez mais apreciada. Em certo modo, a skirret é como um sussurro do passado. Discreta, quase invisível, mas cheia de uma riqueza que ainda pode surpreender-nos. Recuperá-la é voltar a ouvir essa voz perdida que alimentou gerações inteiras na Europa medieval. 13. Espinafre de Malabar, ou do Ceilão. Se a skirret nos transporta para as frias hortas medievais da Europa, o espinafre de Malabar, também chamado do Ceilão, leva-nos precisamente para o extremo oposto: os climas quentes e úmidos da Ásia tropical. Ali, onde o espinafre comum não sobrevive, esta planta trepadeira demonstra a sua força, escalando muros e cercas com folhas carnudas e brilhantes, que parecem desenhadas para resistir ao sol. O mais curioso do espinafre de Malabar é que quebra com a ideia tradicional que temos do espinafre. Não murcha facilmente, conserva uma textura suculenta mesmo em pleno verão, e oferece um sabor fresco que a torna ideal tanto para saladas como para salteados rápidos. A sua versatilidade converteu-a num recurso indispensável em regiões onde o calor arrasava com outros vegetais de folha. Além disso, a sua aparência vistosa, com caules avermelhados e folhas verdes intensas, fez com que, em muitos lugares, também fosse cultivada como planta ornamental, adornando hortas e jardins. Contudo, o seu verdadeiro valor está na sua resistência. Um espinafre que não depende de estações frias, capaz de prosperar onde outros fracassam. Com o tempo, no Ocidente foi quase esquecida, eclipsada pelo espinafre comum que dominou o mercado.
Mas hoje, num contexto onde se procuram cultivos adaptáveis à mudança climática, o espinafre de Malabar aparece como uma alternativa brilhante, nutritiva, produtiva e pronta para suportar o que o clima lhe impuser. Assim, enquanto a skirret nos lembrava o passado medieval da Europa, o espinafre do Ceilão nos fala do engenho das regiões tropicais, onde a natureza encontrou uma maneira de oferecer folhas frescas, mesmo sob o sol mais implacável. 14. Capuchinha. Se o espinafre de Malabar nos mostrou como um vegetal podia ser ao mesmo tempo resistente e ornamental, a capuchinha revela-nos outra faceta dessa dualidade: beleza e sabor unidos numa mesma planta. Hoje, muitos a reconhecem apenas como uma flor decorativa, com as suas pétalas de cores intensas que alegram varandas e jardins. Contudo, em tempos passados, foi muito mais do que um adorno. O mais curioso é que os seus frutos eram utilizados em conserva, conhecidos popularmente como as alcaparras dos pobres. Em épocas em que o luxo das alcaparras verdadeiras estava fora do alcance da maioria, a capuchinha oferecia uma alternativa engenhosa e acessível, demonstrando mais uma vez a criatividade culinária das comunidades. Mas não só os frutos eram aproveitados. As suas folhas tenras e as suas flores também eram consumidas frescas, fornecendo um toque picante similar ao agrião, que alegrava saladas e pratos simples. Deste modo, a capuchinha era ao mesmo tempo um condimento, um alimento e um deleite para a vista. Com o passar do tempo, a sua faceta gastronômica foi se desvanecendo, eclipsada pelo seu papel ornamental. Contudo, quem se atreveu a redescobri-la sabe que é muito mais do que uma flor bonita. É um vegetal versátil, cheio de matizes de sabor e carregado de história. A capuchinha, em suma, lembra-nos que a fronteira entre o útil e o belo nunca foi tão clara nas hortas antigas. Ali, o que alimentava também podia adornar, e o que decorava podia transformar-se em alimento. E talvez esse seja o seu maior legado: ensinar-nos que a comida também entra pelos olhos, com cores que convidam a provar sabores inesperados. 15. Couve lacinato antiga, Cale lacinato. Assim como a capuchinha nos mostrou como o ornamental podia ser também alimento, a couve lacinato antiga, Cale lacinato antiguo, ensina-nos como um vegetal quase esquecido pode regressar com mais força do que nunca. Esta variedade tradicional de couve crespa, originária da Itália, ostenta folhas longas, rugosas e azuladas, que durante séculos fizeram parte da cozinha camponesa mediterrânea. A sua resistência ao frio e a sua capacidade de crescer em solos pobres converteram-na numa aliada indispensável para os agricultores. Contudo, com o tempo ficou relegada, deslocada por vegetais mais suaves e fáceis de comercializar. Durante décadas, apenas sobreviveu em pequenas hortas tradicionais como um vestígio de outro tempo. O surpreendente é que em pleno século XXI, esta couve crespa renasceu com um novo nome e uma nova identidade: Cala, a superfood por excelência. O seu alto teor em vitaminas, minerais e antioxidantes catapultou-a para a fama internacional, passando das aldeias italianas aos menus mais sofisticados e aos supermercados de meio mundo. Para além das modas, o certo é que a Cale lacinato lembra-nos que muitas vezes o que consideramos inovador não é mais do que um regresso ao passado. O que foi alimento humilde para camponeses agora é celebrado como joia nutricional, demonstrando que os ciclos da história também se refletem nas hortas. Deste modo, com a couve lacinato antiga, encerra-se a nossa viagem por 15 vegetais quase perdidos para sempre, mas que ainda podem ser cultivados hoje. Cada um guarda um pedaço de história, um sabor distinto e uma lição sobre a importância de resgatar a diversidade que uma vez alimentou o mundo.